Graças a Deus. Amados, vamos ler em Efésios capítulo 1. Aqui Paulo está orando pelos Efésios. E a partir do verso 17, ele começa a especificar o conteúdo da sua oração. Qual era o conteúdo da oração de Paulo? O que é que preocupava Paulo, que enchia o coração de Paulo, que ocupava a sua mente quando ele pensava na igreja? Paulo não estava preocupado com as perseguições, Paulo não estava preocupado com as doenças, com as enfermidades, com as lutas pessoais que cada um tem, simplesmente. Ele sabia que elas existiam, mas ele sabia que se a igreja entendesse isso, pelo que ele está orando, se Deus produzisse na igreja isto que ele está orando, todas essas coisas seriam minimizadas. Então, antes de pensar em livrar os irmãos de lutas, de tribulações, de dores, de enfermidades, de desemprego, do que fosse, ele orava por isso. E essa oração deve ser o conteúdo principal da oração de todos que presidem, que lideram, que cuidam de vidas na igreja. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Irmãos, depois você sublinha na sua Bíblia aí, pleno conhecimento. Não é um conhecimento parcial, não é um percentual, é pleno conhecimento dele. Deus quer se dar a conhecer plenamente. Deus quer ser conhecido plenamente. Ele nos conhece como nós somos, desde que nascemos. Tudo que fizemos de bom ou ruim, nossos atos vergonhosos, nossos atos nobres e honrosos, Deus os conhece. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, com a qual ele pode sondar o mais íntimo do seu ser. Você tem um espírito, eu tenho um espírito. O nosso espírito humano é a lâmpada de Deus. E Deus usa o nosso espírito para saber o que vai lá no fundo. Aquilo que a gente não consegue traduzir e expressar, Deus conhece. Mas esse Deus que nos conhece tão plenamente, Ele quer que nós o conheçamos plenamente. É o pleno conhecimento dEle. E eu temo que a igreja passe tão desapercebida sobre palavras como esta. O apóstolo está orando que Deus conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminar os olhos do entendimento, não são esses olhos físicos. Deus quer abrir nosso entendimento. Aquela palavra lá de Mateus 11, 28 em diante, quando Jesus diz: graças te dou, Pai, porque ocultaste, encobriste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes, ou seja, descobriste aos pequeninos. Então Paulo está orando para que a igreja tenha os seus olhos iluminados, para conhecer, para saber. Eu queria muito, irmão, se vocês se detivessem nessa oração de Paulo e orassem essas mesmas coisas. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. É a grandeza do seu poder para conosco. Nós podemos gastar um retiro falando dessas coisas. Eu estou passando apressadamente porque o objetivo hoje é outro. Eu estou lendo aqui só para termos o contexto daquilo que queremos falar. Com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés,
E para ser o cabeça, para que ele, Jesus, fosse o cabeça sobre todas as coisas, eu de novo peço, se detenham nesses 2 últimos versículos. Tomem tempo em algum momento de Deus e orem e meditem nesses 2 últimos versículos. Paulo está afirmando, para que Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, Deus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. É por nossa causa e é por nosso intermédio, a qual é o seu corpo, ou seja, aquela que expressa aquilo que ele é. É por meio da igreja que Jesus, o cabeça, se comunica com o mundo. É por meio do corpo que a nossa mente se expressa, que produz movimentos, que produz ações, que produz trabalho. O nosso corpo traduz em ações o que a nossa mente define. Pois a igreja precisa traduzir em seu comportamento aquilo que o cabeça pensa e quer. E como a igreja se distanciou desse ideal glorioso? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu já contei uma experiência, vou repetir aqui muitas vezes. Já contei muitas vezes, quero repetir aqui. No tempo que ficamos no norte da África, em algum momento eu fui visitar um dos projetos que a missão com a qual eu trabalhava tinha estabelecido em um lugarejo bem ao sul do país. Lá estava uma fisioterapeuta, uma uruguaia, uma irmã querida chamada, bom, não vou dizer o nome dela não. Ela improvisou uma clínica de fisioterapia em um ambiente, de um lugar, em uma cidade, em uma região onde era muito comum haver casamento entre primos e primas se casavam. Sim, era muito comum. A consequência disso era muitos filhos com problemas de consanguinidade e muitas crianças com problemas físicos e mentais. Mas sim, era quase uma epidemia. E ela estava ali de maneira improvisada, socorrendo aquelas crianças. Estávamos ali conversando, ela me mostrou a clínica, eu tomei conhecimento da realidade dela ali e tal. Na hora de ir embora, ela disse assim: Vanjo, você olhou o corpo dessas crianças? Aí ela tirou a camisa dos meninos, dos garotinhos. Seu peito, seu ventre e suas costas estavam cheios de cicatrizes circulares. Ela disse: são queimaduras, porque eles acreditam que essas crianças são oprimidas por demônios, e a maneira de libertá-las dos demônios é queimando-as. Eu costumo dizer que eu nunca soube traduzir o que passou em meu coração, em minha mente naquele momento. Eu viajei 500 quilômetros com raiva, chorando, frustrado, orando, dizendo: Deus, você abandonou essas pessoas, você se esqueceu dessa gente. Não basta essas crianças viverem o desconforto dessas enfermidades, e elas precisam ser torturadas, justamente fruto da ignorância e das trevas espirituais dos seus líderes. Irmãos, eu passei dias orando isso e inconformado. E um dia o Senhor falou no meu coração. É uma das poucas vezes que eu me atrevo a dizer que Deus falou. Nesses 46 anos seguindo Jesus, pouquíssimas vezes eu me atrevo a dizer que Deus falou. Não por meio da palavra, mas falou no meu coração. Acho que eu sou meio surdo, viu? Muita gente ouve muito Deus, eu ouço pouco. Mas dessa vez ele disse: se eu tivesse me esquecido deles, vocês não estariam aqui para vê-los. Eu entendi isso aqui. A igreja é o corpo de Cristo, e ele se recusa a agir fora da igreja, porque para que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. E como é trágico, irmãos, que a igreja não entenda isto. A igreja se conduz e se comporte quase individualmente, cada um cuidando de si e querendo escapar, e querendo ser preservado, e querendo se dar bem, querendo sobreviver, e se esquece da glória do projeto que Deus tem para a igreja por meio de Jesus.
É impressionante, é desesperador ver como a igreja se distanciou do projeto que Deus estabeleceu. Como séculos de tradições humanas substituíram aquilo que Deus quer e aquilo que Deus projetou por uma série de procedimentos e comportamentos que não tem nada a ver com o projeto de Deus. Isso vai desde a forma como conduzimos os encontros, que eu ainda acho que estamos muito distantes daquilo que Deus quer e não conseguimos nos aproximar do padrão de excelência que Deus tem, até a vida comum nossa na terra, como discípulos de Jesus. Nós queríamos hoje poder explorar um pouco qual é a planta que Deus estabeleceu para a edificação da igreja. Há um projeto, ou cada um edifica a igreja da forma que parece melhor? Nós podemos começar dizendo que Jesus não disse uma única palavra, não existe uma vírgula nos discursos e no ensino de Jesus que aponte para a forma como a igreja deve funcionar. Jesus não fez um único comentário sobre a estrutura da igreja e sobre o seu funcionamento, nada, zero. Jesus faz duas referências à igreja apenas, em Mateus 15, quando ele diz que se teu irmão pecar contra ti, vai, não, Mateus 18, entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste teu irmão. E permita-me dizer, esse é um dos mandamentos mais descumpridos da igreja. O irmão peca contra você, você vai ao discipulador, discipuladora, você vai ao líder, você vai ao pastor, você vai meio mundo de gente, mas não vai a pessoa. Sabe por quê? Porque se criou uma estrutura, mesmo entre nós, que primeiro tem que falar com o discipulador. Não, o dono da igreja diz o seguinte: pecou contra ti, vai entre ti e ele só, pronto. Não pecou contra ti? Vai com ele e fala. Mas nós não fazemos isso. E temos que nos perguntar, por que não fazemos isto? Não é por uma rebelião contra Cristo, é por um hábito mental definido por uma estrutura igrejeira de séculos e da qual nós não conseguimos nos desvencilhar completamente. Aí Jesus fala, vai dizer só, se te ouvir, ganhaste teu irmão, resolveu o problema. Se não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva-o perante a igreja. Se não ouvir também, a igreja considera o gentio publicano. Era uma coisa tão simples que uma conversa entre os dois resolvia. Mas como não ouviu e não ouviu a igreja, considera gentio publicano. Aquela pessoa estaria sendo considerada gentio publicana não porque o pecado era gravíssimo, mas porque não ouviu a igreja. Nós temos inseguranças nessas horas, porque estamos habituados com um procedimento que não foi ditado pelas Escrituras. E Deus quer que nós comecemos um processo de renovo de nosso entendimento e buscarmos com toda seriedade e sinceridade quem diz as Escrituras. Então aqui Jesus fala igreja. Quando ele fala igreja de novo? É Mateus 16, é antes desse texto, quando Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo, sobre essa pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus apenas se compromete em ele edificar a igreja, mas ele não diz qual é a planta para edificar essa igreja. Ele não diz como seria feita essa edificação, mas ele garante: eu vou edificar. São as únicas referências que Jesus faz à igreja. E por que a igreja tomou essa forma que tem hoje? Aliás, essas infinitas formas. Cada um tem uma planta na cabeça e edifica conforme dá na sua cabeça, e não se pergunta: o dono desse projeto quer o quê? É importante entender que há uma planta perfeita e algo que nós conseguimos edificar. Eu tenho dito entre os irmãos lá em Salvador
Uma vez eu fiz compartilhando algo sobre isso, pedi ao irmão que preparasse um slide e projetasse uma casa muito bonitona, perfeita, bem edificada de um lado, e do outro lado uma casa com as mesmas linhas, uma planta parecida, bem próxima, mais inacabada, com porta caindo, uma parede mal feita. Seus irmãos, essa planta é o que Deus quer. Essa planta que os apóstolos revelaram no Novo Testamento. Isso aqui é a nossa obra, é o que nós alcançamos, e ela tem muitos defeitos, e nós temos que enxergá-los, que se nós não os enxergamos, nós não os corrigiremos, e pouco importa o que pensem de nós. O dono da planta quer que nós cheguemos a esse projeto. Enquanto apontarem nossos erros aqui, eu vou abaixar a cabeça, dar a mão palmatória, está errado, eu não consigo fazer ainda não, mas nós estamos olhando para a planta correta. O grande problema é quando, por não se conseguir fazer conforme o projeto, se altera para adequar as nossas debilidades e limitações. Então nós temos que nos sentir satisfeitos, não podemos nos sentir reprovados. Já que não conseguimos isso, baixemos o padrão e façamos conforme consigamos, e passamos a dizer: essa é a planta. Não, irmãos, essa não é a planta, a planta é essa. Isso aqui é só o que nós conseguimos alcançar até agora, e não podemos estar satisfeitos. Vamos pensar nessa ideia de planta. Antes de irmos para aquilo que a Bíblia apresenta, deixe eu contar algumas histórias que falam da importância de conhecermos essa planta e do que representa uma planta. Há um irmão que eu conheço há, quase 40 anos. Ele era pastor em uma denominação, eu estava em outra denominação, eu não era pastor nem nada, mas, enfim, nos conhecíamos, éramos amigos desse ambiente. E um dia viemos quase que ao mesmo tempo, juntos, estar com os irmãos lá em Salvador. Mas depois de um tempo ele começou a reclamar muito, estava tudo errado, está tudo ruim, não pode ser assim, não pode ser assado. E fomos conversar. Ele disse assim: rapaz, pensa assim, nós éramos 2 pedreiros, estávamos trabalhando em um canteiro de obras. Junto conosco havia outros pedreiros, bons obreiros, levantavam a parede no prumo, no esquadro bonitinho, parede bem rebocada, o reboco bem desempolado, azulejo bem assentado, tudo perfeito, janela bem assentada. Mas cada um daqueles bons obreiros tinha uma planta na cabeça. Um queria edificar um hotel, outro queria edificar um prédio de apartamentos, outro queria edificar uma academia de polícia, o outro um hospital, o outro um shopping center. No fim, cada obra feita era bem feita, mas o conjunto da obra era uma confusão, porque cada pedreiro edificava segundo a sua própria mente e a planta pessoal que ele tinha. Eu pergunto para vocês: se você for edificar um prédio, se tivesse recursos para isso, você contrataria uma equipe de pedreiros, deixando que cada um elegesse a planta que quisesse para edificar o seu prédio? E por que você acha que Deus vai deixar edificar a casa dele conforme a cabeça de cada um? Deus é bagunçado? Deus é organizado? Desorganizado? Deus não tem um projeto para a sua casa, onde ele habita? Deixa por conta da inspiração humana o que cada um quer fazer? Não, Deus tem um projeto. Eu disse para ele: amigo, nós saímos daquele canteiro de obras e fomos para outro. Quando chegamos nesse outro canteiro de obras, a primeira coisa que nos alegrou é que todos os pedreiros tinham a mesma planta. Segunda coisa que nos alegrou e depois começou a te incomodar é que, além de todos terem a mesma planta, e nós estávamos felizes porque queríamos edificar juntos igual, mas tem um supervisor que conferia se a obra estava de acordo ou não. A princípio comunicou segurança, depois ficou desconfortável para você, porque você era supervisionado e corrigido e você não queria isso. Você queria liberdade para edificar segundo a sua inspiração. Mas houve a terceira coisa que nos entristeceu. Havia muito pedreiro mamão.
Sabe o que é pedreiro mamão? Na linguagem lá baiana, é o pedreiro minha colher, minha boca, que faz as coisas meio torta. O cara fazia a parede fora de esquadro, meio fora do prumo, e você começou a reclamar. Lá um dia você resolveu demonstrar como se faz uma parede exemplar. Escolheu assim aleatoriamente um local e fez uma baita de uma paredona perfeita. O tal do supervisor chegou e disse: quem botou essa parede aqui? Você se apresenta e diz: fui eu, porque qual é o problema? O que tem de errado nessa parede aí? Não, amigo, a parede está perfeita, mas aqui ó, aqui é um vão aberto, aqui não tem parede não. A planta não comporta uma parede aqui, a gente vai ter que derrubar. Ah, mas está errado. Aquela parede está torta, você deixou. Aquela está empenada, você deixou. Minha parede está perfeita, você quer derrubar porque tem muita mão de homem aqui, mão de homem ali. Bom, derrubou a parede. Eu disse para ele: amigo, a diferença entre você e eu é que assim, eu entendi que nós sabemos fazer parede. Eu não vim para aqui aprender a levantar parede não. Eu sei levantar parede. Eu vim para aqui aprender a planta. Como Deus quer que nós edifiquemos essa planta. Irmãos, eu estou nesse esforço até hoje. Conhecer essa planta. Orar para ter os olhos e o entendimento iluminados, para conhecer o que é que Deus quer. Porque, irmãos, eu preciso desesperadamente coincidir com o que Deus quer. Eu não posso me permitir fazer contrário ao que Ele quer. Não é minha casa, não é minha obra, é a casa dele. Eu não posso me permitir fazer diferente do que Ele planejou. Uma coisa para entendermos é que essa casa já tem um fundamento estabelecido, e nós vamos explorar isso logo mais adiante. Adiantar que o fundamento não apenas sustenta a obra, o fundamento define a forma. Não sei se tem construtores por aqui, engenheiros civis, pedreiros, mestres de obra, mas enfim, se você faz um fundamento quadrado, você não pode edificar ali uma obra, um edifício circular, e vice-versa. O fundamento da sustentação, mas o fundamento define o perfil do prédio. Paulo disse em 1 Coríntios 3, verso 10, que ele, como prudente construtor, lançou o fundamento. Está posto. Ou seja, a obra vai estar sustentada. O fundamento é esse aqui. E o formato é esse. O que você vai edificar sobre esse fundamento pode ser ouro, prata, pedras preciosas. Ou pode ser também madeira, palha e feno. Mas o formato é esse e a sustentação é esta. Tendo essa imagem na mente, que quando Paulo fala de fundamento, ele está falando não apenas da sustentação, da edificação, da sustentação da obra, ele está falando da forma também. A nossa escolha é com que material vamos edificar. Aí envolve doutrina, aí envolve princípios, alguns valores práticos da vida da igreja. Mas o formato, Paulo não permite que seja alterado. Com essa ideia em mente, vamos pensar um pouco no que Deus pensou sobre isso. Eu me lembro, primeira reunião de discipuladores que eu participei em 1990 com os irmãos lá em Salvador, Mário e Marcos estavam falando da diferença de uma obra de relacionamentos e uma obra de massificação. E eu peço a vocês, se perguntem, desde os presbíteros até o discípulo batizado semana passada, se houve este, o mais novo discípulo, se perguntem: a nossa obra é uma obra de relacionamentos ou é uma obra de massificação? O que sustenta essa obra são os vínculos ou é o microfone? Dizem que capixaba não gosta muito de abrir a porta, né? Reconsidere, irmãos, viu? Porque a planta concebe porta aberta. A planta não admite porta fechada. Seja a cultura capixaba, americana, alemã, indígena, africana, a igreja somos nós.
Nós temos que ser pessoas de portas abertas. Jesus abriu suas portas, os apóstolos também, e ninguém tem o direito de fechar sua própria porta, porque a minha cultura é assim. Está na planta. Lugar de edificar os santos é em casa. Nesse encontro, Marcos usou uma figura. Ele leu lá em Êxodo, e depois alguns trechos em Levítico, de como Deus mostrou para Moisés não só a planta, mas deu uma lista de materiais e procedimentos para construir o tabernáculo. Alguns irmãos até acham enfadonho ler aquela lista, mas Deus dá um checklist mesmo, minucioso, do tipo de madeira, formato da madeira, dimensão da madeira, os corantes, as cores, a linha, o couro, as peles, tudo. As bacias de bronze, o altar de ouro, tudo. Deus deu detalhes, uma lista. Faça assim, depois assim, depois assim, depois assim. Os que lidam com construção, o engenheiro vai levantar a obra, um dos trabalhos principais é ter uma lista do material usado, minuciosamente, de ferragem a parafuso. Está ali, vai ser construído assim. Deus fez isso com Moisés, deu a lista. Mas depois disso, Deus mostrou para Moisés o modelo. Era como se Moisés tivesse visto uma maquete lá no monte. Aí Marcos diz assim: Deus destacou para Moisés: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Era como se Deus quisesse que Moisés, mais do que ter uma lista de instruções, tivesse uma impressão visual. Moisés visualizasse aquela obra acabada, porque aqueles obreiros, aqueles oficiais, artífices, poderiam ter ideias que lhes parecessem melhor do que aquilo que Moisés estava propondo, e quisessem convencer Moisés: olha Moisés, acho que assim é melhor. Se Moisés não tivesse um modelo visual, uma impressão visual, Moisés ia comer essa mosca. Disse: não. Lá no monte, o modelo que eu vi não era assim não, era assim: faça conforme o modelo que Deus me mostrou. Moisés não era qualquer um. Moisés era príncipe do Egito, foi educado em toda a ciência e sabedoria do Egito, era um homem capaz, inteligente, competente. Mas Deus não confiou à sabedoria de Moisés a construção do seu tabernáculo, ainda que fosse uma tenda de couro. É como Deus quer, e não como o príncipe do Egito acha que deve ser. Aí Marcos diz assim: irmãos, que fim levou o tabernáculo? Ninguém sabe. Depois que entrou em Canaã e vieram aquelas guerras, e José foi tomando aquelas terras, depois os juízes, se perdeu a referência do tabernáculo. Davi, quando assumiu o reinado, a arca tinha sido tomada pelos filisteus. Ele manda buscá-la. O tabernáculo se acabou. Ninguém sabe que fim levou. Aí Marcos diz assim: o tabernáculo, irmãos, era uma sombra, uma figura da casa de Deus que somos nós. Se para fazer apenas uma figura, uma sombra daquilo que seria a realidade da habitação de Deus, Deus foi tão minucioso, porque na hora de edificar a sua casa, Ele confiaria a nossa inteligência e inspiração como edificar. Irmãos, eu tenho muito medo de contrariar Deus quanto a isto. Não me é suficiente levar a vida santa, o que seja, para garantir minha salvação. Deus quer uma igreja edificada, conforme o seu projeto, e eu não tenho o direito de me surgir contra isso e fazer como me dá na cabeça. Paulo fala que aquilo será edificado, um dia vai ser posto à prova. O fogo vai provar se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, se é madeira, palha ou feno. Eu quero que a obra que eu edifique seja aprovada e aprovada, que permaneça para a eternidade, e não que tenha aplausos de pessoas.
E esse temor tem que estar sobre cada um de nós que faz parte desse reino de sacerdotes. Nós prestaremos contas a Deus, uns mais, outros menos, conforme aquilo que lhe foi confiado. 5 talentos ou 1 talento, mas prestaremos contas se fomos fiéis ou não ao que nos foi confiado. Está confiado a cada discípulo, a cada sacerdote do reino de Deus, cooperar para que a sua casa seja edificada conforme o seu projeto e não conforme meu capricho, ou minhas raízes, ou minha tradição, ou minha cultura. O que é que Deus quer? Eu não vou explorar, apenas para referir, em Efésios capítulo 2, eu vou ler assim, rapidamente, sem comentar. Efésios 2, 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Lembremos que Paulo disse em 1 Coríntios 3,10 que ele, como prudente construtor, lançou o fundamento. E quem edifica, veja como edifica, mas o fundamento está posto. E ninguém pode colocar outro, e esse fundamento é Jesus Cristo. Aqui agora ele está afirmando que nós não somos mais estrangeiros, somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus e estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, nós não podemos fugir à forma desse fundamento. Os apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos do Cordeiro, lançaram o fundamento. Eles definiram a planta. E nós temos a obrigação de edificar sobre esse fundamento. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício, bem ajustado, é edificado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita na igreja porque habita em cada um de nós. Nós, reunidos em comunhão no Espírito, somos a habitação de Deus. E é por meio dessa habitação, é nessa habitação que Deus manifesta a sua glória, como manifestava no tabernáculo e no Santo dos Santos. Hebreus 3, verso 6. Se lermos do início, só para ver o contexto, eu não vou ler, eu só vou pegar o verso 6. Vamos entender melhor. Ele fala de Moisés, da fidelidade de Moisés à casa de Deus, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés não apenas foi fiel na edificação, na construção do tabernáculo, mas Moisés foi fiel na administração do que acontecia ali dentro, nos ritos que Deus estabeleceu lá na lei, no cumprimento dos procedimentos. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Depois ele diz: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a casa de Jesus, a casa dele, ele é filho do Pai, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quem é a casa? Quem é a casa? Nós somos a casa. Está escrito e afirmado. Irmãos, casa é feita com um conjunto de pedras, ou de blocos, ou de tijolos, como queira chamar. Um bloco não constrói uma casa, uma pedra não constrói uma casa. E como é difícil convencer os filhos de Deus que cada um é uma pedra, apenas uma pedra em uma edificação gloriosa. Quase que nós nos recusamos a tomar o lugar de pedra, edificado sobre alguém e servindo de base para a edificação de alguém. 1 Pedro capítulo 2.
verso 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, Jesus. Paulo já tinha falado lá em Efésios que ele é a pedra angular. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só para ilustrar, irmãos, o que naquele retiro os exploradores Marcos e Mário quiseram chamar de obra de relacionamento. Imagine aqui esse galpão. Não sei se tem aqui algum construtor, pedreiro, mestre de obra, pudesse avaliar quantos blocos desse tem aqui para edificar esse galpão. Não sei. Vou chutar, tá? Deve ser menos, porque são grandes, mas imaginemos os blocos comuns que tivesse aqui 10.000 tijolos. E antes de construir, os caminhões, o caminhão chegou, deixou aí ao lado, no terreno que havia, 10.000 blocos amontoados. Aí de noite, chega um gaiato com um carrinho de mão, é carrinho de mão que se chama aqui também, e pega 10 blocos e vai embora. Será que o supervisor da obra ali daria falta de 10 blocos de uma montanha de 10.000? Não daria não. Mas depois ele pega esses blocos e o transforma em edifício e coloca um sobre o outro e põe uma argamassa entre eles e os une. Vem alguém aqui tirar um bloco desse, 2 da manhã, todo mundo dormindo, exausto. Aí um gaiato, o mesmo gaiato do carrinho de mão, vem tirar um bloco daqui. Ele tem que usar uma marreta, uma talhadeira, treme tudo. Irmãos, não se arranca facilmente um bloco de uma edificação. Não se perde facilmente uma obra do edifício de Deus, uma pedra do edifício de Deus. Porque era para estarmos unidos e sermos uma só coisa. Assim como se pode arrancar facilmente um dedo de um corpo, e nós somos membros do corpo e membros uns dos outros. Fomos unidos. Me dá desespero quando às vezes eu vejo irmãos considerarem a obra de Deus e o ministério, a igreja, o evangelho em questões do tipo: vou para o inferno ou não vou para o inferno? Pega salvação ou não pega salvação? Sou predestinado ou não sou predestinado? Quase dá vontade de assim: vá lamber sabão, se preocupe com aquilo que Deus quer. O que Deus quer para você? Quanto tempo se gasta nisso? Quanto tempo se perde em discussões fúteis e vãs, de teologia vazia, quando há algo tão glorioso e tremendo a ser realizado por cada discípulo? É bom conhecer o que Deus quer, é bom identificar os desvios, as heresias, para enfrentar e convencer os que contradizem, para desmascarar os falsos mestres, os enganadores, aqueles que com artimanha induzem ao erro. Nós temos saber para desmascará-los. Ou às vezes gente sincera, mas equivocada. Não estou falando contra conhecermos essas coisas, irmãos. Eu estou falando que, com pesar, que por causa disso, quanto tempo temos que investir? Porque os filhos de Deus se afastaram do projeto de Deus para discutir questões pessoais, que vai de privilégios à projeção, que passa pelo orgulho, pelo egoísmo de cada um. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, eu acho que do verso 7 ao 8, Paulo diz assim: estamos orando por vós, para que não façais mal nenhum, não para que simplesmente passemos por aprovados, mas para que façais o bem, ainda que sejamos tidos por reprovados.
Paulo está dizendo o seguinte: eu estou me lixando para aquilo que vocês acham de mim, eu quero que vocês estejam bem. Me considere lixo, escória de todos, mas estejam bem. Isso faz parte da planta de Deus. Não importa o que pensam de mim, o que fazem comigo. Paulo, quando era caluniado, buscava a conciliação. Jesus, quando trajado, não revidava com o traje, entregava-se àquele que julga retamente. E aqui, irmão, permita-me abrir um parênteses, dar uma congelada aqui e voltar para o que Jesus ensinou. Talvez eu passe de meio-dia. Posso passar de meio-dia? Jesus não disse nada sobre a igreja, mas ele disse tudo sobre a vida pessoal de cada um. Na mente do Senhor, aqueles que iriam formar a igreja, e quem traria a planta da igreja seria o Espírito Santo por meio dos apóstolos. Jesus queria garantir que a matéria-prima da igreja seria perfeita. Então ele concentrou nisso, nas pedras vivas, não na planta, nas pedras vivas. A planta seria um problema do Espírito Santo. Jesus tinha que garantir que o material usado para edificar a igreja seria perfeito. Então ele disse assim: quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Porque se você amar mais teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo, teus filhos, irmãos, irmãs, bens e ainda a tua própria vida, você não vai me seguir não. Você não pode ser meu discípulo. Se você tem medo de passar vexame, passar vergonha, tem medo de morrer por minha causa, não me siga, você não fará parte da minha casa. Aí Jesus fala de arrependimento, e nós ensinamos tão belamente sobre arrependimento. Que é arrependimento? Mudança de atitude interior. Mudamos? Quem nos governa? Qual o fruto que continuamos produzindo naqueles galhos? Há ciúme nos galhos de nossa vida? A inveja? A competição? A ira? Qual o fruto que produzimos? Mas nós ensinamos, nós cortamos o tronco da independência. Nós ensinamos que fomos enxertados em Cristo. Não ser enxertado em Cristo é tornar-se participante da vida de Cristo e, portanto, manifestar o fruto de Cristo, a vida de Cristo. A Bíblia não fala dos frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito, é um fruto só. É como se fosse uma tangerina com vários gomos: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Irmãos, Jesus queria garantir que cada um de nós manifestasse em nossa vida isto, porque é com essa matéria-prima que o Espírito Santo quer edificar a casa de Deus. Gente que morreu para si, que morreu para o mundo. Pergunte-se: nesses ramos da árvore da nossa vida, tem orgulho? Nós toleramos ser desrespeitados e desonrados? Havia um discípulo de quem eu cuidava muitos anos atrás. Era um homem sério, um homem idôneo, confiável, honesto, trabalhador, verdadeiro, mas era um pedaço de chão. Pensa num sujeito bruto. E algumas vezes ele fez algumas malcriações comigo. E teve uma vez que ele fez uma malcriação tão grande que alguém que estava comigo disse: por que você deixa ele fazer isso com você? Disse: eu não fui chamado para ensinar esse homem a me honrar. Eu fui chamado para ensiná-lo a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, inclusive a ser desonrado. Porque ele, quando trajado, não revidava com traje. Se eu não tolero eu ser desonrado por ele, como vou ensinar a ele a sofrer desonra?
Irmãos, essa é a matéria-prima que Deus quer usar para edificar a sua casa. Gente vazia de si mesmo, gente que pensa na glória de Deus e não em seu bem-estar. De apóstolo ao discípulo batizado ontem, porque o arrependimento foi o mesmo, a porta foi a mesma. A diferença é que um nasceu ontem, o outro nasceu tem 40 anos, passou pela mesma porta, encarou as mesmas condições. Jesus, depois de ressuscitado, disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus da terra, ide portanto e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. A impressão que eu tenho, porque às vezes me parece que os irmãos pensam que, diz assim, batize esses incrédulos tornando-os discípulos. Não, faça discípulos e batize-os. Irmãos, não se batiza incrédulo e não se batiza rebelde, se batiza discípulo, no sentido de alguém que se definiu ser um discípulo de Jesus. Se batiza aquele que creu em Jesus, que entendeu a obra da cruz. Se batiza aquele que tomou sua própria cruz, se arrependeu. Não é o incrédulo e não é o rebelde. Não se batiza rebeldes. Se batiza quem se quebrou e se rendeu, se arrependeu. Não se batiza incrédulo, se batiza quem creu e pergunta: que faremos agora? Arrependei-vos e ser batizados. Ok, me arrependi, agora batiza. Creu, se arrependeu, batiza. E nós temos que nos perguntar: estamos batizando gente assim? Porque, irmãos, na hora que batiza, que entra, vira discípulo, é chamado de discípulo. E será que é? Pisa no pé para ver? Também do pulo que vai dar. Mas diz que é discípulo. Não estou dizendo, irmãos, que nós não temos debilidades. Não estou dizendo que nós não temos carnalidades. Eu tenho dito muitas vezes: eu sou por índole, temperamento, sei lá o que. Eu sou irascível. É fácil para mim se irar. Eu sou explosivo. Eu sou vingativo. Eu sou inclinado, no homem natural, à violência. As pessoas dizem: você não parece não. Pois é, porque eu saio correndo, sentido contrário a isto. Aí tem uma tal de cruz para tomar, e tem um tal de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é você contrariar aquilo que você é negar a você. Isso é negar a si mesmo. Você era dado à mentira, não minta mais. Se imponha uma disciplina. É fofoqueiro, não fofoque mais. Bota um esparadrapo na boca, segura essa língua. Não fofoca, não espalha notícias. Era zangadinho. Minha esposa, quando éramos noivos, me chamava de nervosinho da bênção. Ela conheceu esse perfil de pavio curto. Mas meu Senhor não tem isso. Ele não era explosivo. Ele era ultrajado e não revidava com traje. Eu quero apelar a vocês, irmãos. Eu lhes peço que prestem atenção agora. Chegue em casa, faça uma lista das suas debilidades mais comuns, daquelas áreas que você tropeça com mais regularidade, e não fique ali fazendo um cafuné nelas. Confesse-as a alguém, exponha-se, peça ajuda, abandone, defina-se como o cordeiro é, mortifique os feitos do corpo. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, sereis salvos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se eu tenho um cara de mansinho, irmãos, é um esforço diário de fazer morrer essa natureza terrena. Essa é a matéria-prima que Deus quer que nós sejamos para a edificação da igreja. Ok. Isso feito, voltemos agora um pouco mais para essa planta da igreja, como Deus quer que seja feito. Eu vou listar apenas alguns aspectos dessa planta.
dar assim, um resumo geral de alguns aspectos que já existem, o que existem, e explorar alguns deles. Essa planta concebe, de maneira muito simples, que na igreja haja presbíteros, sempre no plural. Nunca fala o presbítero, ou presbíteros, ou presbitério. Nunca ninguém sozinho. Essa planta concebe diáconos, também no plural. Essa planta concebe que a igreja esteja nas casas, e nas casas responsáveis, líderes que estejam ali atuando. Essa planta concebe que todos os santos estejam vinculados, todos. E esse é um dos aspectos que nós queremos explorar hoje aqui. E essa planta concebe que todos são sacerdotes. Não tem ninguém aqui que tenha sido remido pelo sangue de Jesus e não seja um sacerdote. Se você foi remido pelo sangue de Jesus, você é um sacerdote. Se você não é um sacerdote, você não foi remido. Não existe a chance de alguém ter sido remido e considerar-se salvo e não ser um sacerdote. Um sacerdote tem um serviço bem específico para realizar. E nós gostaríamos de explorar também um pouco isso. Bom, nessa planta também concebe, à medida que a igreja cresceu, que houvesse ministérios, homens que atuassem sobre as igrejas e sobre os presbitérios, para garantir que a edificação estaria sendo feita conforme a planta. De maneira resumida e grosseira, isso é a planta da igreja. Discípulos, pessoas que creram em Jesus, negaram a si mesmo, tomaram a cruz, se arrependeram, são guiados por Cristo, foram batizados, são cheios do Espírito Santo e estão caminhando para a perfeição. Com essa matéria-prima, então se começa a edificar a igreja, dentro dessa estrutura simples que eu falei. Eu queria explorar, então, primeiramente, os vínculos. Desde que eu me converti, em 1978, que eu leio 1 Coríntios 12, de 12 a 28, seria bom ter esse texto anotado aí, que eu leio Efésios 4, de 11 a 16, que eu leio Colossenses 2, 19 e 20, mas eu nunca entendi como é que é isso de corpo de Cristo. Que raio seria juntas e ligamentos? Irmãos, eu nasci no ambiente cristão, evangélico, filho de pais crentes, crente sério, mas nunca ninguém me disse o que é esse negócio de junta e ligamento, porque a Bíblia não conceitua. Ela afirma que o corpo está unido por juntas e ligamentos, mas não conceitua o que seriam essas juntas. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: há que relacionar os membros entre si. Os membros precisam estar vinculados, relacionados de maneira tão definida, firme, que possam trabalhar. Vamos explorar um pouco essa ideia. Se alguém colocasse aqui, em cima dessa mesa, uma grande caixa, com todos os membros de um corpo, da cabeça aos pés, seccionados e misturados aqui, seria um corpo, mas seriam membros. Todos os membros estão aqui, mas não são um corpo. O que é que transforma essa caixa de membros, ou essa sacola de membros num corpo? O que seria necessário para isso aqui virar um corpo? Uni-los, juntar um com o outro. E para juntar um com o outro tem que ter juntas e ligamentos. Todos os nossos órgãos estão unidos por ligamentos, ou por juntas, os nossos membros, todos. O olho não está solto aqui não, porque senão quando você ficasse cabeça para baixo, o olho descia para a cabeça, ficou em pé e descia para a goela. Plantou bananeira, o bofe vinha para a goela, ficou em pé, o bofe volta para o lugar. Não está solto não, está tudo unido. E isso permite que o corpo trabalhe. O corpo de Cristo existe para trabalhar para Cristo. O corpo humano existe para trabalhar para a cabeça e fazer o que a cabeça manda.
pois o corpo de Cristo existe para fazer o que o cabeça manda, e para isso tem que estar unido, para ter força, vigor, flexibilidade, agilidade, capacidade de produzir, de realizar, de trabalhar. Aí um dia alguém pensou, como é que eu faço para unir os membros de Cristo? Irmãos, para mim foi tão revolucionador pensar que Deus tem iluminado alguém para pensar assim: uma maneira simples de vincular os membros do corpo de Cristo é por meio de um relacionamento de discipulado. Ou seja, todos os membros, todos os discípulos estarão sendo formados por alguém. Vai ter um compromisso com a pessoa que está comprometida com esse discípulo. Um discípulo mais maduro, um discípulo mais antigo, mais experiente, está comprometido com um discípulo mais novo do que ele, a fazer o quê? O que é que tem que acontecer no discipulado? O discipulador faz o quê? Como? Ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Irmãos, se na junta de discipulado não acontece isso, estamos contrariando a planta. O discipulador tem sobre si a gloriosa e tremenda responsabilidade de conhecer tudo o que Jesus ordenou e de querer praticar tudo o que Jesus ordenou e ensinar a guardar tudo o que Jesus ordenou. É assim que os discipuladores se comportam? Vocês se sentem com esse compromisso? Esse discípulo é discípulo de Jesus. Foi Jesus que ganhou, foi Jesus que o remiu com seu sangue. Jesus confiou a mim o que é dele, para que eu ensine essa pessoa a guardar, não a saber, a guardar todas as coisas que ele ordenou. Irmãos, quando o discipulador se sente assim, ele ora para o seu discípulo, o seu discípulo. Ele chora, ele sofre, ele pesquisa, ele estuda para ensinar. Imagine a igreja funcionando assim: todo discipulador tomado de carga. Eu vou ensinar esse discípulo a guardar tudo que Jesus ordenou. Automaticamente esse discipuladora tem que pensar: como é que eu ensino a guardar tudo? Por favor, tente me acompanhar nesse raciocínio, porque é isso que Jesus mandou você fazer. É preciso que você pense assim: não permita que as impressões que o imaginário tem na sua cabeça se sobrepujam ao que Jesus mandou você fazer. Aí você, como discipulador, tem que pensar: como é que eu vou fazer para ensinar alguém a guardar tudo? Eu tenho que olhar para Jesus. Como foi que Jesus fez para ensinar seus discípulos a guardarem tudo que ele próprio praticava? Irmãos, há duas coisas, pelo menos, indispensáveis, que todo discipulador precisa desenvolver. Se lembrem, por favor, ensinar a guardar todas as coisas. Quando o discipulador não foca nisso, ele começa a ensinar a guardar seus caprichos. Tem discipulador preocupado qual é o carro que o discípulo comprou, e se zanga se o discípulo não perguntou para ele. Ah, não tomou conselho, foi comprar o carro lá e me perguntou. Eu lá entendo de carro, gente. Quer comprar um carro? Não pergunta para mim não, se eu sou seu discipulador. O que eu vou querer saber como discipulador é o seguinte: tem dinheiro para pagar? Porque o mandamento é: a ninguém deveis coisa alguma. Pode pagar? Você pode comprar de uma BMW a um Fusquinha, a um Uno, que você quiser. O dinheiro é seu. O que foi que Pedro disse para Ananias? Ananias, o campo não era teu? Quem te mandou vender? Aí você vende. Ananias, o dinheiro não era teu. Quem foi que te pediu nada? Mas o discipulador quer se meter na vida do discípulo para saber o carro que ele compra, que cor ele pinta a casa. Eu digo de novo: vá lamber sabão, a casa é dele, ele pinta da cor que ele quiser, é problema dele e da mulher dele, não tenho nada com isso. Eu não tenho que me meter na cor da casa do discípulo. Se ele quer vestir preto, quer vestir azul, problema dele.
Está com a roupa indecente? Eu corrijo, porque é doutrina. Fazer tudo com decência e ordem. Mas cor de roupa, estilo. Imagine meu instrutor querendo me ensinar a comer carne com sangue. Amigo, eu sou do interior da Bahia, eu como carne do sol frita. Eu não quero saber churrasco cair no sangue. Ah, mas assim, eu não quero, amigo, eu não sou parente de Drácula para beber sangue, eu quero carne seca. O que tem a ver isso com doutrina? Nada. Mas tem instrutor chateadinho porque o discípulo faz assim, faz assado. Eu brigo muito com o Marcos sobre isso, porque ele diz assim: quer saber do que eu gosto? Pergunta para o Evangelho. Se ele gostar, eu não gosto. Se ele não gostar, eu gosto. Para você ver como nós somos identificados. Uma vez eu disse para ele: Marcos, se nós não fôssemos irmãos, nós teríamos inimigos. Não tem nada que a gente conhecida fora da Bíblia. Nada. Ele gosta de figo, eu gosto de jaca. Azar dele que gosta de figo. Eu gosto de jaca. Diz assim: Marcos, uma jaca dura vale por um cesto de figo, rapaz, desse besta, vem comer jaca comigo. Isso vira piada entre nós. Imagine lá nós na África, querem ensinar os irmãos lá a comerem com garfo e faca. Eles comem de mão. É cultura. E qual é o problema? Tem até os detalhes que não vale a pena referir aqui da cultura deles. Não tenho que me meter nisso, não. Eu estava ali para ensiná-los a guardar tudo o que Deus ordenou. O discipulador tem o dever de querer conhecer, pelo menos, no mínimo, se debruçar sobre o Sermão do Monte e orar e conhecer e chorar e dizer: Deus, eu quero viver isso, eu quero dar outra face para ensinar meu discípulo a dar outra face. Eu quero ir depositar minha oferta e me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, deixar minha oferta lá e me reconciliar. E Senhor, eu quero fazer isso, mas eu sou orgulhoso. Como é que vou ensinar meu discípulo a fazê-lo se eu não sei fazer? Como vou ensinar a guardar se eu não quero guardar? As pessoas querem ministério, não querem fazer discípulos. Querem ser discipuladores, não querem fazer discípulos. Entender o que Jesus mandou nos obriga a querer conhecer o que Ele ensinou, e nos obriga a querer praticar o que Ele ensinou, para podermos ensinar. Então, a primeira coisa que o discipulador tem que fazer é buscar conhecer todo o conselho de Deus. Não significa que você seja perfeito, não. Se lhe falta ingredientes, lhe falta ainda conhecimento, entendimento, maturidade, uma série de áreas, pois vai discipular alguém que tem muito menos que você. Por exemplo, quando meu filho mais novo nasceu, minha filha mais velha tinha 12 anos. Quando meu filho mais novo fez 2 anos, ela fez 14. Ela poderia, com 14 anos, discipulá-lo com 2 anos. O moleque estava andando já, mas mal sabia falar, um monte de coisa que ele não sabia fazer. Ela poderia, inclusive, trocar as fraldas dele, fazer a higiene dele, dar comida para ele. Ela pode fazer isso, dar banho nele, vesti-lo. Com 14 anos ela pode fazer isso, um menino de 2. Mas tem uma mulher de 30, está muito melhor formada do que ela, já é mãe. Ok, ela não é mãe, mas o que ela tem já dá para esses 2 anos. Não está perfeita, não está completa, mas tem o suficiente, pois deu o que tem. E na hora de correto ordenar, de fazer as juntas e ligamentos, eu vou buscar assim: quem pode discipular esse novinho? Fulano não, mas fulano ainda não está assim, né? Aperfeiçoado, sim, mas o que ele tem, dá para suprir esse que não tem nada? Dá, então bota para discipular esse. Essa menina de 14 anos não poderia discipular sua irmã de 13. São muito próximas. Mas pode discipular o de 2. Isso é só uma figura, viu, irmãos? Vocês conseguiram entender? Não tem que ser assim a supra-sumo da perfeição para discipular, não. Mas aquilo que faz, já faz bem feito. Aquilo que aprendeu, já pratica. E ensina para outra a praticar, porque já pratica. E assim cada um cuida de um. Juntas e livramento discipulado. Ensinar a guardar todas as coisas. Para ensinar a guardar eu tenho que saber. E ensinar o outro a saber primeiro. Mas depois de ensiná-lo a saber, depois que eu conheço e ensino a saber, o que mais posso fazer para ensiná-lo a guardar?
Se você é exploradora, por favor, pensa nisso. Conversa com um companheiro, conversa com outro. Assim, como é que a gente pratica esse negócio aqui? Aperta a mente dos pastores aqui. O próximo passo, irmãos, olhando para Jesus, para ver como ele fez, o que ele fez está lá em Marcos 3,14. Ele escolheu 12 e chamou os 12 para quê? Para estarem com ele e depois enviá-los a pregar. Aí eu digo assim: capixaba, abre tua porta. Não tem como você ensinar a guardar sem abrir tua porta. Os fariseus ensinavam a saber, Jesus ensinava a guardar. Ensinar a saber, qualquer um ensina pelo YouTube, dá curso, faz tutoria de discipulado, lição 1, lição 2, lição 3. Ensinar a guardar exige relacionamento. Um relacionamento tal que Jesus disse para os discípulos seus, para os 12, não disse para todos não, disse para aqueles vinculados diretamente a Ele: vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Irmãos, eu convivi com meus mestres, convivi com meus discipuladores, eu conheci suas tentações, eu conheci suas tribulações, eu vi como eles reagiram e se comportaram. Frequentei suas casas, vi suas lutas e suas lágrimas. Os que andam comigo veem minhas lágrimas, minhas dores e gemidos, andam comigo, frequentam minha casa, me surpreendem em situações. É para ensinar a guardar, não é uma escola teológica. A planta não concebe uma escola teológica, é formar discípulos que praticam a doutrina de Cristo. Isso é impossível sem relacionamento de perto. Irmãos, é um problemaço fazer discípulos. Transtorna a nossa casa, transtorna a nossa agenda e afeta a nossa saúde. Mas Deus se fez homem e morreu em uma cruz para me salvar. Por que eu não posso me gastar para fazer o que Ele quer que eu faça? Se o mundo passa e suas concupiscências, se o que eu almejo é eterno, por que é que eu não posso me gastar? Porque tudo tem sido de acordo com a minha conveniência e a minha agenda arrumadinha. Jesus não tinha essa agenda arrumadinha, ele tinha projeto, ele tinha alvo, ele cumpria seus alvos. Mas muitas vezes ele não tinha tempo nem de comer. E muitas vezes ele estava exausto. Quando encontrou a mulher samaritana, ele estava exaurido. É como um pneu murcho, exausto fisicamente. No barco ele dormia. Alguém dormia no barco no meio de uma tempestade? Jesus não estava dormindo milagrosamente não, irmão. Ele estava apagado de sono, de cansaço. E você não pode se gastar por quê? Como fazer discípulo se eu não posso me gastar? Inventemos outra obra. Mas essa é fazer discípulos. Essa concebe juntas e ligamentos. Relacionamentos fortes que não se rompem facilmente. Quando ensinamos sobre as características da ação, falamos simplicidade. Não tem que inventar departamento não sei de quê, departamento não sei mais de quê, grupo de levita, grupo de não sei o quê. Isso é uma lambança evangélica, tem nada a ver com a planta. Simplicidade, concentração. Jesus não podia concentrar em 100, em 70, ele concentrou em 12, chamou 12. A esses 12 ele disse: tudo que o Pai me deu, vos tenho dado a conhecer. Não foi para a multidão, nem para os 70, foi para os 12. Ele precisa concentrar em alguns, os presbíteros precisam concentrar em alguns, os líderes precisam concentrar em alguns, e dedicar-se a esses, intensamente, para que recebam tudo, e esses se dedicam a outros, que se dedicam a outros, que se dedicam a outros. Isso é obra de relacionamento. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Simplicidade, concentração, intensidade. Tem que ir a fundo na vida dos discípulos. Conhecer sua vida, conhecer sua casa. Como é você? Por exemplo, eu me diz assim: seja hospitaleiro sem murmuração. Seus filhos estão de olho em você.
Chegou alguém para ser hospedado lá e disse: que bênção, irmão, ter você aqui, amém. Aqui, está tudo aqui para você. Então, quando ele sai, disse: finalmente não aguentava mais. Teu filho está te vendo. No mínimo, não faça tanta festa quando recebe, para não ficar tão discrepante quando sai. Seja hospitaleiro sem murmuração. Uma vez, conta isso com pilheira, né? Mas tem que ter uma boa figura. O pastor está lá pegando o púlpito todo, né, bonitão, de paletó, gravata, e fala. Daqui a pouco a esposa dele entra com lençol, com um colchão de espuma enrolado nas costas, né? A reunião vai estar aí, domingo de noite, e a mulher entra com o colchão nas costas. E todo mundo disse: o que está acontecendo? Ficou louca a irmã? Os diáconos correm para abafar o caso, mas disse: irmã, o que está acontecendo aqui? Calma, o que houve? Disse: não, fique tranquilo, irmão, estou louco não, estou bem tranquila, viu? É que é o seguinte, eu quero dormir com aquele que está pregando, não com o cavalo batizado que eu tenho lá em casa. Pregar bonito é fácil. Os fariseus pregavam, os políticos pregam, os cantores manipulam a massa e fazem o povo pular ou chorar. O pregador pode fazer isto. Que testemunho tua esposa dá de você? E teus filhos? E teus vizinhos? Quem é você? Se não houver intensidade, irmãos, não se conhece a fundo, está lá no coração, que reflete no comportamento, e vão formando a escola farisaica. Abra a sua vida. Benito começou a me discipular, não foi a primeira visita à minha casa. Disse: o que você achou de meus filhos? Irmãos, eu tinha 8 anos de casado, eu tinha 3 filhos. Benito tinha 1 ano de casado e não tinha filhos, mas ele conhecia a doutrina melhor do que eu. Ele ia cuidar de minha vida. Disse: o que é que você achou de meus filhos? Só está assim, está assado, mas a pequenininha aí tem um gênio meio forte. Só. Deixe-se julgar pela igreja. Permita-se discernir pela igreja. Senão você vai conviver com suas mazelas, com seus defeitos, e você nunca será edificado à imagem de Jesus. Mas a planta que é isto: todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito. Mas é impossível ser tratado e aperfeiçoado se eu não sou conhecido. Não se conserta nada no escuro. A sua vida não será consertada no escuro. Você não dá seu relógio para ser consertado no escuro. Você não prega um botão no escuro. Você não conserta seu óculos no escuro. Você não deixa um médico fazer uma cirurgia em você no escuro. Como você quer que a sua vida seja corrigida no escuro? Estar na luz, irmãos, constrange. Revelar nossas mazelas envergonha. Jó disse assim: se como Adão escondi o meu pecado no meu peito, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de maneira que me calei e não saí à porta, não me mostrei, porque eu não queria ser reprovado. Mas, irmãos, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e Ele vai manifestar as obras infrutíferas das trevas de todos nós. O tribunal de Cristo não será para condenação, não, será para galardão. Mas na hora de nos dar o galardão, e eu não sei porque Jesus vai dar galardão para mim, nem para ninguém, um bando de gente ruim, mas Ele vai querer dar galardão. E Ele é justo. Além de dar a salvação, Ele vai dar um galardão, que eu nem sei o que é isso, nem me interessa, deve ser bom. Ele que vai dizer que vai dar, eu quero receber, não me interessa o que é. Mas na hora de dar, de recompensar, Ele vai revelar as obras de frutíferas das trevas de cada um e manifestar a intenção do coração dos homens. A tua intenção será manifestada diante de todos os santos. Pois manifesta agora. O texto conclui dizendo assim: então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Por isso eu digo que é galardão. Está lá em 1 Coríntios 4. Ele vai nos dar o louvor, mas vai manifestar o que nós queríamos quando estávamos edificando, que estava em nosso coração quando estávamos edificando. Quais foram nossas obras que ele não conheceu, mas que ele conheceu? Não espere esse dia não. Esteja na luz, se dê a conhecer. Mas isso exige intensidade. Uma vez cheguei na casa de um discípulo recém-convertido, o filho dele, um molecote lá de 2 anos, 3 anos, não me lembro bem. O menino era contrariado, se jogava no chão e cabeça no chão. Tinha um galo aqui na testa. Cuidado, o menino é nervoso. Pai, nervoso. Não, vem cá, filho. Nervoso? Só eu tenho um remédio infalível. Cada cabeçada, 3 feias no traseiro branco dele. Acabou nervoso. Como é que eu sabia se não frequentasse aquela casa? Uma vez alguém me ligou, meia-noite. O pau quebrando em casa, o circo pegou fogo, um desespero lá com a esposa. Já tinha a porta chutada, a guarda-roupa tinha recebido murro. E a mulher disse, vai bater em mim, é? O sujeito vai parecendo um leão na jaula, querendo derrubar a casa. Aí me liga. Vai lá, apagar o incêndio. Depois, conversando com ele, eu disse, rapaz, você conhece o ensino, não te falta conhecimento, o teu problema é outro. Mas rapaz, a tua esposa anda com a minha esposa, vocês andam na minha casa, eu ando na casa de vocês, pelo amor de Deus, copia, imita, porque informação tem, e essa informação você tem praticada dessa maneira. Vinde e vende, faz como eu estou fazendo. O discipulador precisa dizer isso, faça como eu estou fazendo. Mas para fazer isso, você tem que mostrar como você está fazendo. Por isso Jesus chamou os 12 para estarem com ele, para verem como ele faz. É muito fácil camuflar a nossa obra e fazer de conta que estamos fazendo discípulos. Não é difícil não. Eu estive de retiro de pastores em 2001. Estava lá um homem que hoje tem um ministério muito conhecido no Brasil. E ele fez parte de um movimento nos anos 80 de vários obreiros, entre eles Mário Marcos e outros, que receberam influência da Argentina sobre todo esse entendimento e visão de proposta eterna, Evangelho do Reino, tudo isso. Esse irmão também tinha sido alcançado e ele andou com essa turma, mas em algum momento ele se distanciou. E aí naquele retiro estava lá alguns dos apóstolos da Argentina, e eles estavam propondo retomar reuniões e encontros que eles tinham no início dos anos 80. Aí aquele irmão se levantou, muito charmoso, disse, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. O que vocês estão propondo é nós voltarmos àquilo lá dos anos 80? Disse, não, irmão, aquilo foi um sonho. Aquilo foi utopia, isso não existe. Eu estou muito bem como eu estou. Se vocês querem de vez em quando se encontrar, ter uma comunhão, tá bom, mas voltar àquele momento, eu estou bem aqui. Tem milhares de pessoas na sua organização, mas esse irmão ainda prega a propósito eterno, ele ainda prega o Evangelho do Reino. De microfone. É um discurso que encanta. É bonito dizer que nós queremos ser como Jesus, mas há um caminho. E nesse caminho nós somos tratados, porque nesse caminho tem um tal de Evangelho do Reino, e tem uma doutrina, e eu não tenho o direito de me esquivar da doutrina. Simplicidade, concentração, intensidade, continuidade. Hoje, amanhã, depois de amanhã, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Eu ainda sou discipulado. Tem que se meta na minha vida, tem que corrija meus excessos. Eu presto contas. Todos nós devemos prestar contas. Todos nós devemos nos dar a conhecer e ter alguém com dedo em nossa vida. Senão não podemos fazer com outros.
Se ninguém faz comigo, como é que eu faço com o outro? Continuidade. E por último, irmãos, sacrifício. Nunca, por favor, anotem isso, nunca haverá um tempo favorável para servir a Deus. Nunca. Nunca você vai estar assim tão tranquilo, tudo funcionando. Bom, agora eu vou fazer a obra. Não vai chegar esse tempo, irmão. É com sacrifício mesmo, sempre. Paulo dizia: a cada dia morro. Esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Me imponho disciplinas, é o que Paulo estava dizendo. Não me permito fazer o que eu quero, mas o que eu preciso fazer. Isso é evangelho. Irmãos, em meio a tudo isso, sim, nós temos um pai que conta os fios de cabelo de nossa cabeça. Sim, nós temos um pastor que pastoreia a nossa alma. Ele é o sumo pastor e bispo de nossa alma. Salmo 56 diz que o Senhor recolhe, o Senhor contou os meus passos quando sofri perseguições, recolheu minhas lágrimas no seu odre. Você chorou uma lágrima, 10, 20, 30 mil, ele está lá recolhendo suas lágrimas e as registrou no seu livro. Sim, há um cuidado desse Deus, individual, pessoal, comigo, com você. Mas esse Deus que cuida de minha vida, que conta meus cabelos, que conta meus passos quando eu sou perseguido, que recolhe minhas lágrimas no seu odre, registra no seu livro, e um dia poderá enxugá-las. Esse Deus quer que eu seja uma pedra viva na sua casa. Ele não quer me pastorear para que eu seja pastoreado simplesmente. Não me deu uma vida abundante para ser minha, mas para ser repartida. Não me fez beber do seu espírito quando me batizou no seu corpo, só para eu estar suprido, mas para que eu pudesse servir. E como Ele dar a minha vida em resgate de muitos. Isso é a igreja. Essa é a casa de Deus. Numa sequência de eventos, de reuniões. Reunião é consequência. Tem lugares que a igreja não pode fazer isso, irmãos. E se nós dependermos disso, se nós dependermos dos irmãos que cooperam aqui do louvor, para sermos santos e animados, não saberemos viver em um ambiente de perseguição. A igreja não pode depender de eventos. A igreja é um conjunto de pedras vivas que edificam a casa de Deus, em qualquer ambiente, sob quaisquer circunstâncias. A igreja sobreviveu há séculos. O Coliseu não parou a igreja, nós cantamos pulando e felizes. Não parou por quê? Porque eles foram para as catacumbas e eles não se recusaram a ser mortos. Mesmo ainda morte, não amaram suas próprias vidas. Por isso a igreja não foi detida. Mas nós, mais do que a vida, amamos nosso conforto e bem-estar. E uma igreja assim pode ser parada. Irmãos, o nosso fundamento não são os reformadores. O fundamento foi posto pelos apóstolos do Cordeiro. E é sobre esse fundamento que nós funcionamos e edificamos. Então temos que conhecer essa planta. Como Deus quer que seja feito. O que Deus quer e como Deus quer que seja feito. Exige, sim, dedicação. E isso não é tarefa exclusiva dos presbíteros, nem dos diáconos, nem dos líderes. Isso é tarefa de cada sacerdote. Falava para os irmãos outro dia como eu me surpreendi quando em 1988 um pastor que eu conhecia, que participava da mesma denominação que eu, começou a andar com um tal de Marcos aí, e um dia pregando lá na minha congregação, ele leu 1 Pedro 2,9, disse: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, blá blá blá. Disse, aí perguntou assim, ele tem um sotaque bem saipano, disse assim: e aí, quem aqui é sacerdote? Eu me lembro assim: sacerdote, você conversa de padre? Como assim? Não, tá doido? Sacerdote? Ele disse: quem é sacerdote? Levanta a mão. Quem é doido de levantar a mão? Ninguém entendia. Bom, talvez o pastor seja sacerdote, né? Aí ele disse: irmão, vamos ler o texto de novo?
vós, porém, sois. Me impactou, disse, como assim? Nunca ninguém me fez saber que eu era um sacerdote. A gente vai para Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. Aquele que nos ama e com seu sangue nos remiu de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então eu digo, se você foi remido, você é sacerdote. Se você não é sacerdote, você não é remido. O que é que faz um sacerdote? Se você é um sacerdote, você tem que saber. E eu me perguntei, eu fui para a Bíblia saber o que um sacerdote faz. Comecei com Hebreus 5. Ali está falando do sumo sacerdote, mas todo sumo sacerdote tinha que primeiro ser um sacerdote, ser um levita, ser um escolhido para ser sacerdote. Fala que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens por Deus. Confere com Apocalipse 1. Ele nos remiu e nos constituiu. Está de acordo. Estabelecido por Deus nas coisas concernentes a Deus. Eu pensei, o que é coisas concernentes a Deus? Aquelas coisas que falam de Deus, quem Deus é, como Deus é, o que Deus quer, o que Deus faz. Bom, se eu sou constituído das coisas concernentes a Deus, eu tenho que conhecê-las. Aí vamos para a Bíblia conhecer. Você vai fazer a vontade desse Deus, é o sacerdote que ele estabeleceu, conheça o que ele quer. As coisas concernentes a Deus em favor dos homens. Sopa, é para os homens. O sacerdote está posto por Deus, conhecendo o que Deus quer, para abençoar e favorecer os homens. Isso é um sacerdote. E esse sacerdote tem que ser apto para se compadecer dos ignorantes e dos que erram. Irmãos, nós somos colocados para nos compadecer dos que erram e dos ignorantes, estender-lhes a mão. Jesus fez isso. Foi atrás dos discípulos perdidos em Emaús, desanimados, foi buscá-los. Isso não é papel de presbítero apenas, é papel do reino e sacerdotes. Ir atrás, se compadecer, entender. Eu fui atrás da vez de uma pessoa que tinha sofreu disciplina muito complicada e imprópria, estava destruído, arrasado, cheio de amargura. Eu não tinha nada que ver, eu nem estava aqui no Brasil nesse tempo, eu estava longe. Em uma viagem feita aqui, eu separei uma semana para eu ver esse rapaz. Ele despejou um tanque de amargura em cima de mim. Eu pensava assim, alguém precisa drenar esse fel. Quem vai drenar esse fel? Não fui eu quem produziu, mas alguém tem que drenar. Alguém que recebeu vômito na cara para resgatar. O sacerdote é apto para se compadecer dos ignorantes e dos que erram. Por quê? Porque ele próprio está coberto de fraqueza. Saber nossas fraquezas e nos compadecer dos que fraquejam. Antes de ter o dedo acusador, ter uma mão de resgate. Não significa ser tolerante com seus erros. Não significa ser conivente com seus tropeços. Mas resgatá-lo. Ou pelo menos tentar. O sacerdote faz isso. E nós somos um reino de sacerdotes. É uma multidão de gente que faz isso. É para ser assim. Está na planta isso. O que mais faz o sacerdote? Malaquias 2,7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens esperam um conselho, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Você se vê como mensageiro do Senhor dos Exércitos nos ambientes que você frequenta? Você está ali pronto para intervir, interferir, para orar para aquelas pessoas, pedir a Deus que lhe dê oportunidade no seu trabalho, na sua escola, para abençoar e socorrer aqueles que convivem com você? Sacerdote intercede pelas pessoas, ora por elas. Sacerdote adora a Deus. Sacerdote prega o Evangelho. Sacerdote edifica os santos.
Se eu posso repetir? E sacerdote adora a Deus, sacerdote intercede pelas pessoas, chora por elas, sacerdote edifica os santos e sacerdote prega o evangelho. Há uma experiência de intercessão que me marcou muito, e alguns de vocês já conhecem, eu não me canso de repetir, não tem muita história nova para trazer. Eu era novo convertido, eu tinha 18 anos de idade, frequentava uma congregação batista. Eu estudava na escola técnica, no Instituto Federal, hoje assim chamado. Quinta-feira não tinha aula, era aula vaga, quinta-feira de manhã. Então era meu dia de jejum, porque eu morava com meus tios, não tinha muito lugar de orar na casa deles, meus primos não eram convertidos, eu dormia no mesmo quarto que eles, não tinha privacidade, às vezes tinha que orar no banheiro. Então quinta-feira era o dia que assim, hoje eu vou orar até me arrebentar, ia lá. Era aula vaga, eu estava de jejum, pegava a chave na casa do porteiro, abria o templo, enfiava a cara embaixo do banco lá e orava, chorava, gemia, gritava, botava os bofs para fora. Lá um dia eu fui entrando e estou ouvindo gemidos. Sopa, algum anjo por aqui, algum fantasma, está acontecendo, tudo escuro. Fui me acostumando com o ambiente. Eu vi lá na frente, tinha um batetezinho como aquilo ali assim, só que era pequeno, né? Mas daquela altura mais ou menos ali, com um tapetezinho, uma mesinha na frente, e atrás da mesa, deitado no tapete, chorando, soluçando, gemendo e orando, estava meu pastor. Assim, Senhor, irmã fulana, Senhor, irmã fulano. Eu fiquei pensando, eu vim para aqui orar por mim. Estou vendo aqui um homem chorando, gemendo, se arrebentando, orando por outros. Era a primeira vez que eu vi alguém sofrendo em oração pela vida de outros. Paulo fala de um Epáfras que se esforçava e lutava em oração em favor dos colossenses. Eu vi um homem lutar em oração. O sacerdote faz isso, se coloca diante de Deus em favor dos homens e oferece sacrifícios de intercessão e de clamor. O sacerdote adora a Deus, para contemplar Deus, cultua a Deus em casa sozinho, sem música, sem gente que tem a voz bonita para cantar no microfone, cantando de maneira desentoada, no seu quarto sozinho. Você adora a Deus, você se alimenta de Cristo, das palavras de Cristo, e você sai abastecido para abastecer, para socorrer, para pregar, para edificar, para consolar. Irmãos, Jesus pensou nisso. Essa é a matéria-prima. Gente quebrantada, arrependida, que creu nele, foi cheia do Espírito Santo e agora vai fazer o que ele mandou. Ele mandou fazer discípulos. Aí saímos a fazer discípulos. Aí se converte muita gente. Bom, tem que juntar esse povo. E aí, faz como? Aí vem a planta da igreja para edificar cada uma dessas pedras vivas, dentro desse modelo simples, mas intenso e continuado. A minha oração é que Deus cumpra aquilo que nós lemos em Efésios 1. Abra os olhos do nosso entendimento, no espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus e daquilo que Ele quer. Isso é um alvo a ser perseguido, irmãos. Eu costumo dizer que eu não tenho mais muito tempo para me permitir errar, nem na ação, nem no coração. Talvez me faltem 15 anos de vida. Eu fico insistindo, eu não quero passar dos 80. Não quero passar dos 80. Tenho nenhum interesse em ficar mais tempo aqui na terra, não. 15 anos eu tenho muito curto para me permitir errar em meu coração e na minha ação. Eu erro, viu? Preste alguém do lado e dizer, opa, aqui não, vai, faz assim. Mas eu não fico confortável em errar. Eu quero ser supervisionado, quero ser acompanhado, quero ser corrigido, porque eu não tenho muito tempo para conquistar o alvo que eu persigo há 46 anos.
ser semelhante com Jesus. Isso precisa parar de ser um discurso e um conceito teológico. Esse é o nosso alvo. Deus quer que eu seja como Jesus. Ele nunca vai desistir disso. Mas eu quero ser? Eu quero ser? Eu persigo esse alvo? Me deixa edificar como pedra viva na sua casa, no lugar que Ele quiser me colocar? Irmãos, eu não sei o que passa na mente e coração de vocês quando são confrontados com algumas coisas. A mim, ser repreendido por Cristo e corrigido por Ele nunca me desanima, porque eu sei que quando Ele faz isso é porque Ele ama e quer aperfeiçoar. O Senhor açoita todo aquele a quem quer bem, corrige aquele que ama, e Ele nos chama para perto dEle. Quanto mais Ele me corrige, mais Ele me chama para perto dEle. Eu vou encerrar aqui contando mais uma historinha, tá? Vovô gosta de contar história. Lá na cidade, no interior da Bahia, íamos para a reunião na casa de um irmão que morava na zona rural. E fomos andando. Já era noite, tinha chovido durante o dia, havia muitas poças de lama, de água pelo caminho, não dava sequer para ver a veredazinha ali, a picada direito para caminhar. A gente pisa no capim, pisa no mato, pisa na poça de lama. E o irmão ia comigo, irmão de fé e irmão de barriga, né? Irmão mesmo de sangue. E de longe nós avistamos a luzinha na varanda da casa do irmão. Ele diz assim: Vângelo. Não, depois nós chegamos lá, na varanda, era uma luz forte, porque tinha que clarear o caminho. De longe era só um ponto de luz. Quanto mais se aproximava, mais a luz ficava mais intensa. E nós estávamos olhando para a luz. Mas quando chegamos perto dela, não dá para encarar ela assim de frente, que era muito forte. Tem que baixar o olho. A gente vê nosso estado, todo sujo. Aí ele disse assim: Vângelo, a gente vem de longe, olhando para a luz, ela nos orienta. Aí no caminho, a gente vai fazendo bobagem, vai se sujando, pisando onde não deve, caminhando onde não convém, não enxerga direito o caminho, somos meio míopes, mas estamos andando em direção à luz. Lá é nosso alvo. Quando chegamos perto dela e tentamos encará-la, ela fere nossos olhos e nos obriga a abaixar a cabeça, e aí nos vemos como somos. Irmãos, quanto mais nos aproximamos de Jesus, menos orgulhosos ficamos, porque conhecemos mais da miséria que nós somos. É triste e tolo ver homens orgulhosos porque tem função tal e tal na igreja. Quem se aproxima de Cristo não consegue ficar de cara dura olhando para Ele, assim. E se enxerga. Deus quer que nós caminhemos assim, em direção a essa luz. Quanto mais perto dEle, mais conhecimento de nós mesmos nós temos, mais humilhação e mais necessidade de sermos aperfeiçoados. Então, recebam presente palavra de exortação, me atrevo a dizer como Paulo, não para desânimo, mas para desafio e inspiração, para aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Para a glória de Deus, para o nosso bem e para o bem da sua casa. E para o bem dos perdidos que esperam que os proclamadores se levantem para proclamar. No nome de Jesus. Graças a Deus.